Resolução do Enem de 2023, aqui no Estudateca a gente está com a resolução das questões de biologia. Aqui nesse vídeo a gente vai fazer a resolução da questão 123 da prova rosa, né? Que fala o seguinte: durante a evolução das plantas ocorreu uma transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre, graças ao surgimento de algumas estruturas que as tornaram independentes da água. Então as plantas eram mais dependentes da água e passaram a ficar cada vez menos dependentes, tá? Esse fato permitiu maior dispersão desse grupo de seres vivos, sendo possível observá-los em diferentes ambientes na atualidade. Então eles estão muito dispersos, né, as plantas. Qual estrutura possibilitou a independência da água para a fecundação dos seres vivos citados acima, ou seja, das plantas? Então, antes de tudo, vale citar que talvez algumas pessoas tenham lido aqui dispersão, né? E tenham pensado que seria, no caso, a dispersão das sementes, certo? Que tem a ver também com esses caras estarem distribuídos por vários ambientes, as plantas estarem distribuídas por vários ambientes e terem uma certa independência da água. Mas a semente, ela não tem a ver com a independência da água para a fecundação, tá? A fecundação, ela vai gerar semente depois, mas a semente não tem a ver com a independência da água para a fecundação. Isso tem a ver não com dispersão de semente, não com semente em si, mas com o processo de polinização. Para entender isso, eu fiz um desenho aqui que é simples, mas que vai ajudar a gente a entender. Então, a polinização é você levar o grão de pólen de uma planta para outra, para as plantas que têm flores e grão de pólen, né? Então, aqui eu tenho uma flor, beleza? Essa flor que eu destaquei aqui internamente, o que nela? Você tem essa estrutura comprida aqui, que é o pistilo ou carpelo, e que vai ter na sua base aqui o nosso ovário, né? Que é bem diferente do ovário dos animais, por exemplo, que o ovário é outra coisa, beleza? E aí o grão de pólen, essa estrutura aqui, ela vai ser trazida até essa flor. Normalmente é por algum animal polinizador, um inseto, às vezes um morcego, pode ser pelo vento também, mas nesse caso aqui não é relevante. Esse grão de pólen foi trazido de alguma forma de uma flor para outra. Uma vez que esse grão de pólen ele é trazido, ele pode acabar parando aqui no topo do carpelo ou do pistilo da flor, né, dessa parte feminina. E esse grão de pólen, uma vez que ele para aqui, ele tem acesso, através do carpelo, ao ovário. E aqui no ovário eu vou ter essa estrutura menor aqui, que eu chamo de óvulo, né, essa estrutura verdezinha menor. E no meio aqui do óvulo eu vou ter, em azul, a oosfera, que é o gameta feminino, tá? Então, eu posso realizar a fecundação desse jeito, que é o quê? É fazer com que o gameta masculino encontre o feminino. O grão de pólen, ele não é o gameta, tá? Ele é uma estrutura que vai produzir o gametófito, que vai depois produzir o gameta. Como assim, Luiz? O grão de pólen, ele vai produzir um tubo, que a gente chama de tubo polínico. Esse tubo vai crescer através do carpelo do pistilo e vai até o óvulo da flor. E esse tubo polínico, ele vai produzir duas células iguais, mas no caso aqui eu vou representar uma só, tá? Que é o nosso núcleo espermático, que é o gameta masculino. Então, o tubo polínico é ele que produz o núcleo espermático. Então, o tubo polínico é o gametófito, gametofito. Gameto de gameta, fito é planta, então é planta que produz gameta. O tubo polínico é ele que produz o gameta masculino, beleza? Esse gameta masculino vai vir até aqui dentro do óvulo, vai fecundar a oosfera. Uma vez que ele fecunda a oosfera dentro do óvulo, esse óvulo aqui vai formar a semente e esse ovário vai formar o fruto, numa situação ideal em que não há pseudofruto, etc. Tá? Percebe então que a fecundação ela tem a ver com o tubo polínico, especialmente o fato dessa fecundação ocorrer sem a presença da água. Em outras plantas que não têm pólen, o gameta masculino tem que nadar até o feminino. Os dois têm que estar na água. Então há uma dependência da água. Nesse caso aqui não há dependência da água nenhuma. O tubo polínico, depois que ocorre a polinização, ele vai acabar levando o gameta masculino até o feminino sem a presença da água. Beleza? Então, quando ele pergunta aqui qual estrutura possibilitou a independência da água para a fecundação, né? Não foi o fruto, não foi o esporo, não foi a semente, e sim o tubo polínico.
tá? Os vasos condutores vão ter a ver com o crescimento da planta, né? A semente, ela é importante para que o embrião, depois que formado, seja independente da água, mas é só depois de formado. Aqui ele está falando de fecundação, que vai formar o embrião. Então, é por isso que não pode ser a semente. O esporo, né? Ele não tem a ver com fecundação. Esporo não fecunda, esporo não é gameta, tá? E fruto tampouco, né? O fruto vai proteger o embrião depois de formado. Não tem nada a ver com antes da fecundação. Beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se você tiver alguma dúvida, comenta. E se você curtiu e quer ver mais, não esquece de se inscrever aqui no canal. Vai ter mais conteúdo assim. Tá bom? Um abraço, até mais.